Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, André. professor. Tudo bem? O áudio Tudo tranquilo. bem. Boa noite, ótimo sexta-feira para a gente aí. Vamos lá falar um pouquinho de estradas, né? Continuar aí nosso semestre aí, né? Não sei se todos estavam presentes na aula de ontem. A gravação já está disponível aí. E hoje a gente vai dar sequência, né? Ontem a gente mostrou um pouquinho aí de uns projetos, mostrou um videozinho lá que eu compartilhei no grupo de WhatsApp. E hoje a gente vai dando sequência no conteúdo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai discutir durante o semestre. E a partir do momento aí da semana que vem, a gente já vai entrar de forma mais detalhada, né, de conteúdo a conteúdo. Então a disciplina de estradas, ela tem um pouquinho, né, uma parte de conta considerável, né? Então a gente vai calcular traçados, curvas e tudo mais. Mas antes disso, né, tentar apresentar para vocês, né, os conceitos, algumas situações gerais aí de estradas para vocês já conseguirem ir familiarizando aí. E depois aí lá na frente, quem sabe a gente começa a fazer os projetos, né, de estradas e vai aplicando todos os conceitos que foram discutidos aí durante o semestre, beleza? Então, iniciar aqui compartilhando nossa tela. Foi, né? Tá o PDF aí aberto. Confere? Confere. Então, pessoal, ontem a gente, né, fez a apresentação da disciplina, falamos da ementa e da data das avaliações e falamos um pouquinho aí de cada um desses eixos aí, né? Aonde aqui, né, no início na semana que vem a gente vai começar a falar mais a parte de classificação de estradas, a gente vai entrar já em toda a definição, vamos verificar todos os nomes, né, as nomenclaturas que a gente tem nas nossas estradas, para poder, né, ter esse conhecimento de onde que veio esses termos, 040, MG 030, MG 010 e por aí vai. A gente vai discutir também a questão dos estudos para a implantação de uma estrada. Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho mais sobre isso, a parte de todos os estudos, né, da concepção de uma estrada. A gente vai estar discutindo a parte de traçados e análises, características de tráfego. A gente vai ver um pouquinho aí em uma das aulas futuras aí a parte de um pouco de transportes também, né? Lembrando que a gente também vai falar um pouco sobre rodovias, tá? Então, estradas, mas tem na ementa uma parte de ferrovias também para a gente estar podendo discutir, tá? A gente vai falar sobre todos os elementos, né? Então a gente vai ter uma ideia de todos os elementos necessários para a concepção de uma estrada, para a gente fazer, projetar esses elementos, esses projetos geométricos de toda a nossa estrada. A gente falou sobre superelevação e superlargura ontem um pouquinho, né? Que está relacionado ali com a inclinação e com o aumento, né, da largura da pista, para facilitar, obviamente, o ataque a uma determinada curva, né, para que o veículo não tenha que superar, que tenha que invadir a outra pista, né, podendo causar acidentes. E a questão também da superelevação, que ela vai contribuir para a nossa drenagem e também ela vai estar contribuindo ali para melhorar a estabilidade de um veículo, né, em uma curva, por exemplo, algum tipo de trajetória que ele estivesse seguindo, tá? Inclinação das rampas, né, igual a gente chegou a comentar na aula passada, que a gente tem rampas muito acima, né, em áreas hoje com a legislação nova que fala que as rampas não podem ter mais de 30%, a gente vai verificar aí que, né, grande parte dos municípios que estão pelo menos na região metropolitana de Belo Horizonte aqui, tem ruas que a declividade ela supera, né, facilmente aí os 30%. E além disso, a questão da pavimentação, né? Aqui em Nova Lima tem uma estrada aqui perto de uma pensão, aonde a declividade é muito alta e é pedra, né? Então, realmente, ali quando chove é proibido descer. Isso aconteceu também lá em Belo Horizonte, né? Teve um acidente grave
com o caminhão caçamba, não sei se vocês lembram disso, em uma daquelas ruas, se não me engano, foi no Lourdes ali, numa daquelas descidas. Também não era, né, não era uma pavimentação asfáltica, né, se não me engano, e esse caminhão caçamba ele foi simplesmente deslizando e acho que pegou um veículo, acho que chegou a vitimar uma pessoa. Então tem a questão da inclinação da própria rampa e inclusive verificar a questão da pavimentação, né, tentar bolar, né, verificar métodos de pavimentação que dê maior aderência, né, para veículos e também questão de sinalização, né, dependendo do tipo de inclinação e tipo de pavimentação, o ideal é que tenha sinalização, né, proibida a entrada de alguns tipos de veículos, né, para não correr esse tipo de risco. Terraplanagem, semestre passado a gente falou um pouquinho, esse semestre a gente vai tentar lapidar a parte de terraplanagem, então é um dos mais importantes, né, porque se você tiver uma concepção bem interessante sobre terraplanagem, você vai diminuir muito o custo da obra. E além questão, porque a terraplanagem ela vai estar considerando a questão da inclinação de todos os taludes, né? Vai influenciar toda a geologia, todo o taludamento que você vai definir. Então, na hora de definir o perfil que você vai escolher, você tem que pensar bem na questão do volume de bota fora que você vai ter que mandar embora, né? Dependendo para onde que eu vou mandar milhares de caminhões de terra embora. Então tem que pensar realmente, na hora de projetar, eu tenho que tentar desenvolver a melhor situação possível. A vantagem dos novos softwares é que basta você mudar a via, né, ele altera automaticamente, né, todo o cálculo. Então facilitou bastante, né, com a tecnologia. Antigamente a pessoa tinha que fazer totalmente à mão. Então ela chegava num momento ali que o volume de terra, né, imagina ter que refazer todo o trabalho. Então hoje o Civil 3D e alguns outros softwares aí, basta você alterar ali a geometria ali da sua via, que ele vai automaticamente recalcular tudo, né, desde quais são as rampas, qual que é a inclinação, desde volume e tudo mais, ele já vai te gerar uma informação aí mais completa com os relatórios e tudo mais. Então facilitou bem. Então você consegue ir fazendo testes para tentar melhorar essa via aí, né, e deixar ela com um custo, né, de forma mais econômica e tecnicamente viável, tá? A gente vai falar sobre pavimentação e a parte de drenagem também, né? Já falei várias vezes que um dos maiores problemas da engenharia e pode ser a maior solução é a água. Então, se a gente não tiver um desvio, né, adequado dessa água numa estrada, pode ter certeza que a gente vai ter seríssimos problemas, né, de erosão, ocasionando aí escorregamentos e, além disso, deixando as pistas até interditadas. Então, a parte de drenagem em uma estrada ela é, né, vamos dizer assim, até a mais importante, porque ela vai desviar o caminho daquela água e vai evitar né, que a gente tenha problemas aí com relação à nossa pista, né? Lembro de uma obra que eu cheguei a acompanhar, que eu cheguei a verificar, a gente fez uma reclamação dela, aonde a via pública, metade da via pública tinha tido um escorregamento e a via estava na metade. E o município foi desenvolver a obra, né, contratou a empresa para mexer na época de chuva, e foi as chuvas de janeiro do ano passado. Então vocês imaginam o problema que o pessoal teve quando foi mexer numa via que já tinha problema de drenagem, na época de chuva e caindo aquelas chuvas todas. A gente tinha meia rua. Com as chuvas, a rua foi toda embora, tinha uma máquina lá, uma escavadeira que caiu dentro desse buraco. Então a obra que estava estimada em 1 milhão foi parar na casa de 2 milhões por causa dessa imperícia aí na hora de desenvolver a época, né, o projeto. Inclusive, depois a gente foi verificar que, no caso, eu estava como auxiliando uma moradora que estava próxima a essa obra, que era dona da residência. A gente teve que fazer um laudo cautelar, porque a casa dela, né, poderia ter alguns riscos posteriores. Então é muito comum, tá, pessoal? Obra de estrada, a primeira coisa que as empresas costumam fazer é fazer laudo cautelar, é avaliar todas as residências próximas à obra
e verificar, por exemplo, questão de rachadura, verificar a questão de se tem algum dano ali naquela construção. Por quê? Posteriormente, as pessoas podem usar de má fé e informarem que apareceu uma rachadura na minha casa e foi por causa dessa obra, né? Então, esse laudo cautelar exatamente para garantir a segurança tanto do proprietário quanto a segurança de quem está executando a obra, porque você vai ter ali vibração, você vai ter compactação, você vai ter máquinas pesadas para poder fazer desde uma pavimentação, um asfaltamento, né? Desde uma abertura de via e tudo mais. Então, você vai ter todo o dano provocado a várias estruturas próximas, e dependendo das estruturas, se não tiverem bem firmes, né? bem definidas, né? Com estudos, né? Vamos dizer assim, casas com maior qualidade de construtiva, isso pode gerar muitos danos irreversíveis aí, que gerar, né, até a gente ter que fazer remoção de famílias. Então, por isso que esse laudo cautelar, normalmente ele é muito utilizado. Então, a empresa vai fazer uma obra de estrada, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é verificar todas essas residências, né? O que seria esse laudo, né, cautelar, se alguém não tem esse conhecimento aí? É você tirar foto da casa toda, você vai andar em todos os cômodos, vai informar todo tipo de rachadura que você identificar, todo tipo de piso, todo tipo de acabamento, para informar depois, né, que é um registro fotográfico com um relatório técnico, e com isso você vai garantir, por exemplo, mas o cliente, o proprietário aqui está dizendo que a rachadura foi por causa da obra. Aí você vai verificar, não, já existia essa rachadura, ela aumentou, pode ser por causa da obra, mas talvez pode ser algum problema estrutural dessa residência e tudo mais. Então, são situações aí que a gente vai vendo no dia a dia. Então, houve, né, voltando ao caso que eu estava explicando, então, a gente foi fazer um laudo, uma vistoria cautelar como engenheiros, né, de forma particular, para essa proprietária. A gente verificou ali que tinha aumentos de algumas rachaduras e tudo mais, simplesmente para ela guardar esse documento, porque se daqui 6 meses alguma situação se a casa dela, né, tivesse alguma avaria e tudo mais, ela poderia estar entrando, né, contra a construtora, né, e, né, contra o órgão público também, e por aí vai. Então, nesse caso, a empresa, como iniciou uma obra na época errada, que era a época de chuva, a gente identificou que o laudo de sondagem ele era de 8 anos atrás, então o projeto também tinha sido há 8 anos atrás. Então, na época, eu lembro que até um dos engenheiros comentou, mas a gente tem um laudo de sondagem e o solo não muda. Vocês acham, pessoal, que não tem diferença, não importa a época que eu faço o laudo geológico geotécnico, porque como é que o laudo de sondagem, né? Vocês provavelmente já fizeram geologia, já estão bem feras aí nessa parte. O que vocês imaginam com relação a isso? Vocês acham que o período que foi feito o laudo ele vai influenciar até numa execução, num projeto? Vocês acham que tem algum chute aí ou alguma experiência, algum conhecimento já? Boa noite, professor. Eu creio que varia, sobretudo com relação ao nível d'água, né? Quando você faz a prospecção do solo. Exato. Quem falou foi o Rafael? Isso. Você matou a charada, meu amigo. Porque exatamente ali a gente identifica, né, o nível de água. Ali já tinha uma situação que muitos moradores falavam que ali tinha uma mina, né, que a água, dependendo da época do ano, né, o lençol freático, época de chuva, o lençol freático sobe e poderia, né, estar aparentando ali água. Então imagina você mexer numa construção, né, numa época de água sem estar fazendo a drenagem adequada dela. Então, uma das maiores causas foi essa. Depois a gente conseguiu verificar que, inclusive, nem era uma água, era uma drenagem que vinha de um outro lado de uma rodovia que era lançado ali. Então, em época de chuva, essa drenagem toda da rodovia do outro lado do bairro próximo passava todo debaixo dessa rua. Então, você imagina, né, essa situação que não tinha rede, igual a gente falou, né, a gente não tem um subsolo mapeado, a gente tem a questão de surgimento aí
de água, isso é muito comum aí nas cidades, dependendo do local, pode ter algum tipo de infiltração, e também tinha ali a questão, a informação que ali um tempo atrás parecia que tinha uma mina, então você tinha a questão da drenagem da estrada que estava sendo encaminhada toda para aquele ponto, tinha uma possibilidade do lençol freático, né, ter aumentado ali na época de chuva. Então, assim, o laudo de sondagem, ele, em 8 anos, muita coisa poderia ter acontecido. Então, o lençol, a gente tem vários relatos de minas que secam exatamente porque o nível do lençol freático ele pode abaixar. Então, isso altera sim, pessoal. A nascente, ela pode alterar dependendo da impermeabilização do solo, crescimento das cidades. Há uma mudança. Eu já vi casos aí que a nascente realmente mudou de local exatamente por causa disso. O lençol freático abaixou e ela, né, a água foi surgir aí num ponto mais baixo posteriormente. Então, tem toda a questão geológica. Por isso que a gente tem que fazer o estudo de sondagem na época. O ideal... Só um minutinho aqui. O ideal, né, pessoal, então, é que essa sondagem tem que ser feita exatamente nesse momento da obra, né, e de preferência, a drenagem, o laudo de sondagem tem que ser feito antes, no período seco e no período chuvoso. Tem até épocas que você pode fazer esse tipo de sondagem. Então, tem que tomar certo cuidado na hora de fazer as obras de engenharia, principalmente foi em área urbana, né? Então, tem que fazer não posso simplesmente pegar um laudo de sondagem de 8 anos atrás e estar utilizando ela aí, ok? Então, foram várias falhas que aconteceram nessa obra. E o que aconteceu? Ficou muito mais caro as obras, a gente teve que fazer os laudos, as vistorias cautelares, teve que chamar a Defesa Civil. No final, eles conseguiram executar a obra, só que ficou muito mais caro, né, por questões de investigação. É aquilo que eu falo bastante para vocês. Investigação preliminar ela é importante para a economia da obra e não para encarecer a nossa obra, tá? Então, vamos lá. Aqui é um exemplo, né, então, de como que funciona uma estrada. A gente viu isso, né, a questão de ter corte, ter aterro, tentando fazer a melhor conformação da minha estrada. Eu tenho a questão da superelevação e a superlargura, então está aqui uma representação da minha estrada, onde ela vai ter um aumento aqui, exatamente aquilo que eu informei para vocês, para a gente conseguir passar 2 veículos, dependendo, eu vou ter que trabalhar isso aqui. O exemplo mais claro aqui são aquelas pistas, né, ovais da NASCAR, da Indy, né, daquelas fórmulas, né, daquelas corridas, onde para o carro ter maior estabilidade, eles conseguem fazer essa super elevação. Então, é bem interessante aquelas corridas, aquela situação da forma que eles, né, desenvolvem ali os projetos, tá? Então, está relacionado com essa situação aqui para melhorar a estabilidade e a segurança ali da estrada, tá? Então, por isso que na hora de executar uma estrada, uma curva e por aí vai, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer né, de forma criminosa, aonde, por exemplo, né, acontece muito aí em municípios onde simplesmente quer jogar uma capa de asfalto daquelas mais finas possíveis, simplesmente jogar a capa e deixar a inclinação invertida. Então, imagina essa estrada aqui, pessoal, com inclinação, com essa super elevação invertida. O carro que vai estar vindo aqui, ele já vai ter a força, a gente chama de força centrífuga, que é a força que puxa você na curva. Então, já existe naturalmente uma força que tendendo a você ir reto. E como a gente tem essa inclinação ela vai ajudar a gente a ficar nessa pista aqui, a diminuir um pouco a força centrífuga. Aí a pessoa vai lá e faz a inclinação invertida. O que vai acontecer? Você está sendo puxado já pela força centrífuga e você já vai ter essa inclinação, né, natural, né, feita, tendendo a puxar também. Então, gera muito risco de acidentes quando isso aqui é feito de forma sem conhecimento técnico, tá? Ou simplesmente vou pavimentar isso aqui, mas lembrando, talvez é uma estrada de terra, a pessoa vai lá e pavimenta, a velocidade vai aumentar, o fluxo pode aumentar, então tem que levar tudo isso em consideração. A chance de dar uma merda grande aí é considerável. Então, tomar esse certo cuidado, mesmo que for fazer não tiver um projeto,
for simplesmente fazer uma pavimentação, tem que ter uma maldade aí na hora de fazer a execução, tá? Então tá aqui um exemplo onde eu estou mostrando, representando aí todo, né, essa estrada aqui com essa inclinação, para facilitar, obviamente, aí o ataque, a velocidade e a segurança dos veículos. Aqui também a gente consegue verificar, além disso, a superelevação ela vai influenciar, ajudar na drenagem, para não ficar água empoçada, para evitar a aquaplanagem do veículo, tá? Então, um exemplo aí, de pistas largas aí com maior segurança aí para os veículos. Aí, pessoal, aqui é o conceito básico. Acho que eu cheguei a mostrar para vocês o básico. Isso aqui é o exemplo da seção transversal de um trecho de uma rodovia. Deixa eu aumentar aqui o zoom para facilitar a leitura. Então, normalmente eu tenho no eixo, né, no centro aqui, eu tenho uma inclinação exatamente para facilitar desde a estabilidade dos veículos até que a água realmente ela saia da pista. Aí depois a gente vai estar no acostamento, isso vai ser encaminhado para drenagem, e a gente vai ter ali, por exemplo, né, o talude, né, no caso aqui foi o talude de corte, né, e aqui o talude de aterro. Então, essa linha tracejada aqui era o terreno natural. Então, o terreno natural virou esse cara aqui, tá? Então, aqui é uma pista de rolamento de 7 metros e 7,2, a gente tem um acostamento de 5 metros, a gente tem uma drenagem aqui de 1 metro. Então, a plataforma toda, né, a caixa de 15,2 metros. Normalmente a gente fala caixa porque a gente tem que levar em consideração os passeios, foi em via pública, por exemplo. A caixa da minha rua tem 12 metros. Significa, né, que você tem 9 metros de rua, mais 1,5 metro de passeio de cada lado, né, que é uma via mínima, né, que a legislação está pedindo hoje em dia. Então, você teria que ter 12 metros de caixa, que seria de lote até lote, você vai ter os 12 metros, aonde você tem no mínimo 9 metros. Lembrando que isso para os nossos parcelamentos. Se a gente for pegar aí as vias antigas, né, em cidades de interior, Belo Horizonte ainda foi planejado, pelo menos a parte dentro, né, ali da contorno, as cidades do interior aqui, nossa região, normalmente aí tem vias 3, 4, 5 metros facilmente, tá? Mas o ideal para a via urbana é que tenha pelo menos aí os 12 metros aí para poder ser uma via de mão dupla aí com acostamento, né, do veículo. Deixa eu diminuir aqui isso. Então, lembrando então, pessoal, olha só a nossa relação, isso aqui é uma fonte de 2015, tá? De um livro básico que eu estou utilizando, onde ele informa, por exemplo, o total que a gente tem, né, de quilômetros em rodovias e pavimentadas, se a gente for levar em consideração, é apenas 12,4% de todas as rodovias. É a situação que a gente comentou ontem, né? A gente escolheu desde a década de 50 que as rodovias seriam o nosso meio de transporte, de frete e tudo mais, e que com isso, né, a gente teve uma malha rodoviária muito grande e de fazer a manutenção disso é muito complexo, tá? Então, a gente tem 78% que é não pavimentada e em 2015, as rodovias planejadas, elas correspondem a 9%. Então, por isso que a gente está acostumado, né, ou não acostumado, né, com essas rodovias planejadas aí. A maior parte, ela não teve um planejamento, ela foi simplesmente uma pavimentação feita, né, para fins de melhorar o fluxo ali, mas não tem todo o projeto geométrico da estrada como deveria. Aí a gente tem a divisão das rodovias, a gente tem a rodovia federal, que é 31%, a gente tem a rodovia estadual, que é em torno de 57%, 56%, que são as rodovias, e as municipais em 12%. Então, lembrando então que a maior parte das nossas rodovias são as estaduais, que realmente, né, vão fazer a ligação dos municípios aí, na maioria das vezes. Já as federais é que são aquelas ligações, BR-040, que vai ligar Rio de Janeiro a Brasília, a Fernão Dias, vai ligar São Paulo a Belo Horizonte, por exemplo, e por aí vai. Aí a gente tem a questão das rodovias federais duplicadas, né? Então, que corresponde a 8% dessas rodovias.
A gente tem as federais em duplicação e a gente tem a de pista simples, que é 88,9%. É aquela situação, a falta que faz, né, numa estrada, você ter pelo menos uma terceira faixa, né, para poder já garantir uma segurança, para que aqueles engraçadinhos não tentam forçar a ultrapassagem e por aí vai. Então, temos muitas rodovias e é muito complexo ter a manutenção delas. Então, por isso que iniciou-se a privatização delas com o objetivo de manutenção e o objetivo também era um objetivo de ampliação, né? Apesar que a maioria delas tinha no contrato que deveria ampliar e não acontece, tá? Tem vários exemplos aí, a gente sabe de situações onde a duplicação ela é esbarrada por causa de licenciamento ambiental, mas dependendo, né, como o Brasil sempre tem essas maldades, não é porque o órgão ambiental que está barrando a ampliação da estrada, pode ser porque a empresa que ganhou a concessão, ela não quer que licencie, porque senão ela vai executar a obra. Então, existem situações, existem relatos que isso pode acontecer. Já ouvi falar em situações de empresas que realmente não conseguem, né, fazer essa entrega, duplicação de rodovias, porque não consegue fazer o licenciamento. Mas você pega o licenciamento em si, você vai analisar ele e fala, não, isso é uma porcaria, não é eles não estão querendo realmente que seja aprovado para poder fazer duplicação. Então a gente tem no país toda essa politicagem, essa política relacionada à parte de duplicação também, é muito dinheiro envolvido e tudo mais. Então, até a duplicação que deixa a pista bacana, mas infelizmente a fiscalização do governo, dependendo, ele não atua de forma de obrigar realmente a cumprir o contrato. Então, na maioria das vezes, o pedágio ele é cobrado, mas o benefício, que seria a duplicação das rodovias, elas não acontecem. Então, a gente tem questões de meio ambiente, né? Mas também tem que levar em consideração que talvez o culpado não seja, né, o próprio meio ambiente, mas talvez o licenciamento ele não deve acontecer. Então existem essas maldades que a gente já percebe, já verifiquei, né, já ouvi relatos aí de algumas empresas que realmente, algumas concessionárias que realmente não queriam que a duplicação acontecesse, tá? A gente não consegue provar isso, mas no dia a dia a gente consegue identificar e entender porque realmente as obras não acontecem em alguns casos. A gente tem a questão, então, aí da nossa composição de transporte de carga, por exemplo. Olha só, pessoal, a gente tem de rodoviário, né, 61%. De ferroviário a gente tem 21%, a gente tem, né, o duto, aéreo e tudo mais, mas nós escolhemos, então, a partir da década de 50, que nossa carga ia ser toda transportada por rodovia. Então, isso vai gerar maior fluxo de veículos, né, com carga, né, com tonelada alta nas rodovias, vai diminuir a vida útil das estradas, aumentar a manutenção, o custo do governo federal para poder estar mantendo essas estradas aí com uma qualidade, não só o governo federal, né, todos os governos. E outra coisa, pessoal, é até aquela questão né, quando a gente for projetar uma estrada, tem até a questão dos valores de distância total de frenagem, tá? A gente vai discutir, a gente vai calcular, tá? Numas aulas futuras aí, a gente vai calcular o tempo de frenagem de um veículo. Então, a gente pode verificar que um veículo em nível, por exemplo, a 120 km por hora, o ideal, o adotado, é que ele demore pelo menos 250 metros para conseguir conseguir parar, tá? Então, as rodovias, né, a sinalização toda, tudo tem que ser pensado exatamente com essa questão aqui da frenagem. Tem que ser verificado também, quando eu vou desenvolver o projeto aqui da minha rodovia, eu tenho, dependendo do meu projeto em planta baixa, né, em 2D, vai estar bonitinho uma reta. Só que lá eu tenho os pontos né, que não são visíveis, a gente tem questão de visibilidade. Então, dependendo, eu tenho uma subida, uma descida aqui, eu vou ter alguns pontos cegos, onde essa reta ela não é toda de forma que seja aprovado aí a ultrapassagem. Então, por isso que, inclusive, para poder delimitar, né, todas as faixas que vão ser contínuas,
ou não, isso tem que ser verificado através do próprio projeto. Então, simulações não é simplesmente ir lá pintar, você tem que verificar se você consegue ter a velocidade de um veículo para poder fazer ultrapassagem. A gente vai falar um pouquinho isso durante o semestre também, tá? Verificar a questão da velocidade para poder ultrapassar, para liberar ou não uma reta para esse tipo de situação. Então, a questão da engenharia, né? A gente precisa da questão da disposição quantitativa e qualitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de um empreendimento. Então, tudo vai levar no pacote aí na hora de discutir um projeto. Baseado em dados, elementos, informações, especificações, normas, desenhos, cálculos, disposições especiais. Então, é todo um conjunto necessário, fundamental, para que conseguisse realmente funcionar o nosso sistema. Então, tem que pegar desde todas as investigações preliminares, né, e sempre basear em norma, né, porque essas normas são um conjunto de especialistas que definiram essas normas, e se você for aprovar isso em algum órgão, ele vai solicitar que as normas sejam atendidas. Então, sempre trabalhem atendendo todas essas normas, tá? Então, vamos falar sobre esses projetos aí necessários, tá? O projeto geométrico de uma rodovia, então, é o estudo dos elementos de planta, perfil longitudinal e seção transversal de uma via, fundamentado na mecânica e em experiências realizadas, objetivando fornecer aos veículos condições de operações compatíveis no que se refere a segurança, conforto e economia. Então, isso é a definição nossa de projeto geométrico, né? O projeto geométrico, então, é a concepção da nossa estrada. Quais são os estudos, né, que eu tenho que pensar quando eu vou elaborar um projeto rodoviário? Eu preciso ter um estudo de viabilidade econômica, técnica, né? Tem que ver se é factível, se realmente eu vou ter caixa, qual vai ser o custo que eu vou ter para executar essa obra, se ela é economicamente viável, né? Eu preciso dos estudos topográficos, então vou ter que fazer uma topografia daquele local, né? Dependendo, a topografia, ela vai vir numa etapa posterior. Primeiro eu posso fazer um mapeamento com uma escala menor, né? No caso ali, né, quando a gente estiver trabalhando, pensando numa situação ali que eu vou simplesmente imaginar onde que vai ser meu traçado. Eu tenho uma área grande, então posso fazer um mapeamento por drone, aerofotogrametria, simplesmente imaginar um traçado aproximado e depois disso fazer um levantamento mais fidedigno, com mais precisão, porque fazer a topografia da área toda, dependendo, fica um custo muito alto. Então, primeiro eu faço com uma escala aí, com qualidade inferior, e depois eu vou fazer na hora de fazer o projeto executivo, aí sim eu faço o levantamento com maior precisão para exatamente ter maior assertividade. A gente precisa então dos estudos de tráfego, entender para que serve essa estrada, né? Ela tem que garantir a acessibilidade a algum local, verificar se realmente é válida, viável essa estrada. Eu preciso saber os estudos geológicos e geotécnicos, dependendo, eu tenho que passar ali por um monte, por um morro, né? Eu vou ter que realmente fazer um estudo geológico e geotécnico para verificar se realmente não tem uma rocha ali, se eu vou ter um custo alto para poder retirar, ou, né, poder vencer aquela superfície ali para poder desenvolver a minha estrada. Então, é fundamental esse estudo geológico e geotécnico. Estudos hidrológicos, eu preciso, né, identificar onde estão a minha rede de drenagem, né, os rios, área de preservação, lençol freático, porque é muito fácil, dependendo, você faz o levantamento numa certa época, o local está bacaninha, está plano, não tem nada em comum, mas você vai ver o lençol freático, ele está aflorando, ele está muito próximo, e na época de chuva você vai ter um local alagável. Então, isso tem que ser verificado também, questão do estudo geológico, inclusive para fazer drenagem de rodovia. A gente não faz nenhuma drenagem de rodovia no olhômetro, a gente precisa saber qual que é a média, né, pluviométrica daquele local, para poder a gente ter um período de retorno. Qual que é o período de retorno ali para minha obra de estrada, de drenagem e tudo mais. Eu tenho que ter, então, uma série histórica de chuva, entender qual que é a bacia hidrográfica daquele local para poder calcular, tá? Então não tem como eu fugir. Olha só, então, o projeto de estradas, ele já engloba aí várias matérias que vocês fizeram. Vocês fizeram a parte de topografia. Oi, diga.
que eu estava uma dúvida sobre essa questão da drenagem. É porque eu estava estudando sobre NBR mesmo, de drenagem. Você falou do índice, né, e da série histórica. Eu vi que o artigo da NBR que tem os índices é de 97, é bem antigo. Aí, por exemplo, como a gente está vendo aqui em Belo Horizonte, está dando muita inundação e que era fora, né, desses índices mais antigos, a gente pode usar mais novos, assim, Foi por pegar desses sites de meteorologia, etc., e fazer uma média a gente mesmo? Pedro Henrique que está falando, não é isso? Quem foi que Isso. falou? Ô Pedro, a gente deve fazer o levantamento mesmo, tem que verificar onde que tem as estações meteorológicas, né? Tem no site da ANA, tem alguns outros sites ali. Você vai baixar os dados históricos daquela bacia hidrográfica, então o ideal é que você, né, que você tenha a delimitação da bacia hidrográfica da estrada que você estiver desenvolvendo. Então, nessa bacia hidrográfica, você vai verificar quais são se tem alguma pluviômetro próximo, se tiver, você vai pegar mais de um, obviamente, né? Dependendo, por exemplo, a bacia lá tem 3, 4 pluviômetros. Existe um cálculo na hidrologia onde você vai calcular para aquela bacia toda. Então, você vai fazer uma média, você faz um estudo parametrizado ali, onde você calcula, você vai chegar numa estatística ali de chuva, né, de acordo com a sua série histórica. Então, você vai levantar esses dados, vai conseguir um Excel, né, uma planilha, onde você tem a média de chuva de todos os anos. Lembrando que a gente normalmente tem séries históricas aí, no máximo 100 anos, né, que é a partir do momento que a gente começou a fazer os estudos, né, de pluviometria. Então, com esses dados, você vai fazer toda essa estatística e, com isso, vai levantar ali um valor, um volume, né, estimado para poder fazer o seu projeto de drenagem. Então, é fundamental você fazer esse levantamento. Se for fazer um projeto de estradas, um projeto considerável, você vai ter que fazer todos esses estudos hidrológicos, que inclui fazer uma série histórica ali relacionada à parte de pluviometria, para verificar se o ponto baixo onde você está projetando, por exemplo, a sua estrada tem que passar numa baixada, até identificar se realmente há uma possibilidade ali daquele local ser alagado e tudo mais. Uma estrada ela não pode né, ter essas situações onde você pode ter um risco muito grande de quem está transitando. Então, isso tudo tem que levar em consideração na hora de calcular a drenagem. O que eu vejo é que muita gente vai lá e chuta uma tubulação ou um tipo de sistema de drenagem e deixa acontecer, mas o recomendável é fazer o estudo hidrológico, igual vocês viram lá na disciplina de hidrologia, vocês pegar uma bacia hidrográfica, calcular a média daquela região ali, para vocês poderem estar lançando todas as informações, calcular período de retorno daquela bacia para poder desenvolver os projetos de drenagem. Vai funcionar da mesma forma que uma barragem, por exemplo, onde você tem, né, você tem que calcular todo o volume da série histórica para você ter um período de retorno. A gente chama lá, né, que é um dado estatístico baseado nas informações que a gente tem. A barragem tem que ter 1000 anos, né, do período de retorno, exatamente porque a gente só tem 100 anos de dados históricos, mas aí eles tentam trabalhar com uma segurança maior, né, através de dados estatísticos, para garantir que em 1000 anos só vai acontecer uma chuva que pode ter o dano na barragem. Então, você vai melhorando, diminuindo, né, o risco, né, do empreendimento. Então, o projeto de drenagem ele necessita, sim, desses estudos, tá? Então, tem que pesquisar. Por isso que um projeto de uma estrada, um projeto de um loteamento, um projeto de uma cidade, ele vai envolver N profissionais, arquiteto, engenheiro sanitarista, engenheiro hidrólogo, vai precisar de agrimensor, vai precisar de diversos, vai precisar de gente especializada em pavimentação, pavimentar em estradas. Então, assim, é realmente uma equipe para poder estar desenvolvendo todos esses projetos da melhor forma. Então, é necessário, sim, esses estudos.
ficou claro, Pedro? Eu respondi, era isso mesmo? Pedro, não estou te ouvindo. Tá ok? Achei que o som não saiu aqui, mas era isso mesmo. Muito obrigado, viu? De nada, mas assim, lá no final do semestre a gente vai ter uma aula de drenagem também, que aí a gente consegue, né, representar melhor isso aí, tá? Beleza? Aí a gente vai falar mais sobre, né, drenagem de uma rodovia. Eu fico muito confuso porque tem que seguir a norma, mas a norma é desatualizada. Aí tem que sempre pensar no mais seguro, né? Aí eu fico meio confuso com isso, mas você me explicou, beleza. Muito obrigado. De nada. Na engenharia, a gente segue a norma e a gente tenta melhorar a segurança, inclusive, né? Então, a gente tem casos de normas realmente desatualizadas, então você tem que atender à norma, mas você tem que verificar os padrões internacionais para poder ter uma excelência no serviço. Então, por isso que a gente tem que ir além, não dá para simplesmente. Projeto de drenagem, inclusive, tem pós-graduação que você tem pós-graduação especializada apenas em drenagem de rodovias, por exemplo. Então, é uma situação onde você vai estudar hidrologia, né, voltada para a estrada, você vai estudar hidrologia voltada para alguma outra situação. Então, realmente aquela necessidade de uma série de pessoas pensando para executar a melhor obra possível. Então, a parte de drenagem, normalmente a gente tem que fazer um estudo hidrológico aí consistente, né, para poder estar executando a garantia, já que a água é o maior, né, pode ser o maior problema, pode ser a maior solução. A gente tem que resolver o problema dela, tá? Então, fundamental a gente ter esses estudos hidrológicos. A gente precisa dos estudos ambientais, então é licenciamento ambiental, você vai ter que fazer supressão de mata, é Mata Atlântica, então você vai ter que verificar a questão da Mata Atlântica, é área de preservação permanente, vou ter que fazer, dependendo, uma ponte no rio, vou ter que fazer uma barragem, aí eu vou para fazer barragem eu preciso ter uma outorga, né, que é né, no IGAM. Então são tudo situações onde eu tenho que, né, levantar para fazer esses estudos da barragem da estrada. A gente tem nos projetos necessários para a construção dessa rodovia, então, a gente tem um projeto geométrico, né, que é aquele projeto que eu mostrei para vocês, onde a gente tem o perfil longitudinal, transversal, a gente tem todo o desenho da minha estrada. Eu tenho o projeto de terraplanagem, onde eu vou ter os volumes, né, de corte a aterro. Eu vou ter o meu projeto de drenagem, então, né, onde que eu vou direcionar a água para evitar aquaplanagem, para evitar algum tipo de alagamento. Eu vou ter projetos de obra de arte, né, algum viaduto, alguma ponte, alguma coisa do tipo, para poder melhorar a acessibilidade. Eu vou ter o projeto de pavimentação, né, então qual que é o tipo de pavimento que eu vou estar colocando naquele local, com leito, subleito, todas as características, né, da minha pavimentação, compactação e tudo mais. A gente vai ter a integração meio ambiente e paisagismo, né, que é necessário também. Depois você criou uma estrada, você pensar ali né, em melhorar, porque dependendo se você fez a estrada, vai deixar ali de um lado e de outro uma movimentação de terra e tudo mais, uma sujeira. Então, se for, por exemplo, um loteamento, você vai ter que fazer todo o paisagismo para melhorar, né, a concepção do local, para vender melhor os lotes e tudo mais. Então, no projeto de estrada, a gente pode levar em consideração aí também a parte de paisagismo. A gente tem a questão da ligação, né, as intersecções, onde a gente tem que ligar com treinos, rotatórios, unir, né, as cidades, a região e tudo mais. Então, tem que pensar sempre nessas intersecções. A gente tem o projeto de desapropriação, é o caso que eu falei, estou trabalhando numa região onde tem casas. Antes de iniciar qualquer obra, eu tenho que desapropriar, vou ter que fazer os estudos, vou ter que ter um laudo de avaliação dessas casas, vou ter que chamar um perito, o perito vai avaliar essas casas para a gente poder estar liberando né, a execução da obra. Acho que alguém fez algum comentário aqui, deixa eu verificar.
Enete, boa noite. Quais as vantagens da pavimentação em concreto para o asfalto? Enete, o concreto ele é mais resistente, ele vai durar mais, só que ele é caro. Então depende muito, né? Hoje a gente tem outros tipos de solução. Então, assim, lá na frente, quando a gente vê a parte de pavimentação, a gente vai ver os diferentes tipos de pavimento para ser colocados. O asfalto, ele veio por causa da elasticidade dele, ele consegue se adaptar melhor ao terreno e tudo mais, mas ele tem um problema com relação à drenagem, né? Dependendo se, por exemplo, por isso que a gente costuma ter sarjeta nas rodovias, nas estradas que são de concreto, porque o concreto ele tem uma durabilidade melhor com relação à água, né? Uma drenagem que está passando. Então, canaleta, normalmente você não vai ver a canaleta sendo feita de asfalto, porque vai embora. Então, é a questão da durabilidade. Só que o asfalto ele é mais barato, ele é economicamente mais viável do que o concreto. Então, tem ali, depende da necessidade, tá? Vai depender muito do fluxo, quais os tipos, né, de veículos que estão utilizando aquela região. Então, depende muito da situação aí. Isso aí a gente vai poder estar detalhando melhor na disciplina de pavimentação. Não sei se mais ou menos te orientou aí a questão dessas vantagens da pavimentação de concreto para asfalto. Mas é só por causa disso. A durabilidade ali do concreto ela é maior, a gente vai ter uma aderência melhor, dependendo dos casos. Então isso tudo tem que ser avaliado para cada local, tá bom? Aí depois quando tiver a parte de pavimentação, a gente vai falar mais especificamente, ok? Exponha. Aí, pessoal, a gente vai ter então o projeto de desapropriação exatamente, né, por causa disso. Já vi o que para a estrada hoje em dia, pessoal, é desapropriação. Eu conheço um caso lá no sul de Minas que a estrada demorou 15 anos para ser finalizada porque tinha um cara com um muro exatamente na duplicação da estrada. Então ele entrou na justiça e isso foi se arrastando por 15 anos. Então, assim, é uma situação que antes de você iniciar as obras, você já tem que conversar com os proprietários, já tem que imaginar qual vai ser a indenização, tentar, né, ter uma forma de resolver de forma amigável para isso não ser judicializado, porque se judicializar, na maioria das vezes, você vai ter que parar a sua obra, por exemplo, de ampliação e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que ter o projeto de desapropriação, verificar qual vai ser a minha faixa de domínio, onde ninguém pode construir, vou ampliar a faixa de domínio, né, para aumentar a segurança do meu projeto. E a gente vai ter o projeto de sinalização, que é fundamental, né? Você não pode ir lá e colocar, por exemplo, quebra-mola e não sinalizá-lo, você vai causar acidentes e tudo mais. Então, fundamental mostrar para o condutor aonde ele pode ultrapassar ou não através das faixas, colocar as placas de sinalização de proibido estacionar, proibido ultrapassar e tudo mais, fundamental para as rodovias. Inclusive, quem dirige já deve ter passado por situação de chuva, onde a pavimentação é nova e você não tem referência, talvez eles ainda não tinham pintado ali as faixas laterais e nem a do meio. E se você dirigindo à noite, é um risco muito grande, né, a falta de sinalização. Então, várias vezes, quando a gente pega estrada onde não tem sinalização, pavimentação nova, onde não foi feita a sinalização, o risco de acidentes ele é muito grande. Então, por isso, essa sinalização ela é fundamental numa estrada. Tá? A gente vai ter gerar os relatórios, então, relacionados ao orçamento da obra, né, plano de execução, plano de manutenção de via, não é simplesmente entregar uma via e nunca mais ter um monitoramento. A gente tem uma forma de manutenção para aumentar a vida útil dela, tá? Os documentos para licitação, se for uma empresa pública, né, uma obra pública, então tem toda a documentação necessária. Você vai contratar uma empresa, você tem que verificar se realmente ela tem o corpo técnico que consiga atender, se ela tem maquinário suficiente, se ela tem uma situação fiscal estável, né, para que ela não possa entregar a obra, quebrar no meio do caminho. Então,
não é uma coisa tão simples, né? A gente envolve vários profissionais para poder estar desenvolvendo uma obra, principalmente se for uma estrada aí a nível de governo, né? Federal, estadual e por aí vai. E a gente tem os estudos ambientais, o EIA-RIMA, ou alguns outros estudos, onde você vai fazer o estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, vai ter condicionantes ambientais, vou cortar 10 árvores, beleza, vai ter que plantar 50 árvores em algum local. Então você tem aquelas condicionantes para poder executar, você vai fazer essa estrada, mas você vai ter que melhorar o acesso de alguma região ali próxima. Então existem essas condicionantes que são amarradas no estudo ambiental. Né, que na maioria das vezes tem que ser feito, né, as condicionantes ali, as compensações que sejam feitas na mesma bacia. Não pode acontecer casos que eu já vi, não é da área de estradas, mas já vi, por exemplo, prédio sendo construído em uma cidade, onde foi feita a compensação foi feita em outra cidade. Então, assim, a compensação é o seguinte: se o prédio está sendo desenvolvido naquilo ali, ele vai gerar todo um fluxo de veículo maior, toda a questão ambiental do local e tudo mais. Então, aquele local, aquela região, tem que ganhar alguma coisa de contrapartida daquele prédio. Então, a compensação ela tem que ser dada naquele local, dependendo, vai melhorar a acessibilidade ali, melhorar a sinalização, alguma forma daquele caso. E eu já vi casos que não, foram dadas compensações em outros locais e o local onde foi construído o prédio ficou em déficit na região por causa dessa situação. Então, tem todos esses estudos para poder né, com que as obras, com que a estrada tenha, né, o melhor aproveitamento, que ela consiga ter o êxito, né? É só uma questão de história aqui, tá? Não vou ler, né? Mas assim, a partir de 1945, né, que após a Segunda Guerra, que veio a né, necessidade aí do setor de transporte no Brasil, com a situação financeira, né? A gente tem então o órgão, o DNR, que é responsável pelo setor rodoviário, que foi criado em 1937, né, dando de forma autarquia e estrutura técnica e administrativa, e ela foi a base jurídica que fundamentou a organização da administração pública no setor aí rodoviário, tá? A gente tem essa lei que criou o Fundo Rodoviário Nacional. Hoje a gente tem problemas exatamente por causa disso, porque em 1988 a Constituição Federal ela vedou, proibiu a vinculação de receitas de impostos. Então hoje vai para o caixa único, né? A não ser a educação, né? Então toda a arrecadação de impostos ele vai para o caixa único. Se o governo federal ele não definir que esse dinheiro vai ser para a estrada, né, definir quais são as porcentagens para a estrada, a gente vai ter um problema nessa situação. É aquilo que a gente fala: pô, estou pagando IPVA aqui todo ano. O IPVA, infelizmente, ele não é para resolver o problema de estradas. Ele vai para o caixa único do governo e esse caixa único vai ser distribuído para outras coisas, saúde, educação, de qualquer outros tipos de formas. Então, não significa que a gente está pagando IPVA que a gente vai ter, infelizmente a gente não significa que a gente vai ter vias, né, sem buracos, que sejam transitáveis, tá? Então, por causa disso, a gente não tem essa vinculação de receita. As formas alternativas de financiamento do setor têm sido buscadas. Então, assim, isso aí é só um gasto que teve até 88, né? E aí, depois disso, né, as concessões começaram a ser iniciadas. As concessões começaram a ser implantadas com a licitação dos 5 trechos que haviam sido pedagiados, sob a responsabilidade do Ministério do Transporte em 95. Então, numa extensão de 850 quilômetros que começou essa parte de pedágio. Em 98, né, o modo rodoviário foi responsável por 62% da quantidade de carga, né, transportada, aquilo que a gente falou, e 96% do transporte do número de passageiros, aquele gráfico que eu coloquei para vocês lá. Então, né, quase tudo é pelas rodovias. Aqui. Não. Então, até 2006 foram gastos de 1,3 bilhões em serviços operacionais. Conservação, atendimentos médicos, controle de tráfego, comunicação e monitoramento das condições, né, dessas formas aí.
Em 2001, então, a gente tem a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, que é o órgão regulador e fiscalizador das atividades, para poder, exercida por terceiros. É uma entidade de administração federal indireta vinculada ao Ministério de Transportes. Então, qualquer reclamação a gente faz aí na ANTT. Assegurar o cumprimento dos contratos de concessão, harmonizando e preservando os interesses do usuário, que é a gente, que está pagando, o governo federal, que é o dono das estradas, e os operadores, que é o investidor e administrador temporário do patrimônio, que são aquelas concessionárias. Então, assim, a situação das concessionárias, eles conseguem dar uma manutenção considerável para as estradas. Mas, assim, no contrato tinha muita parte aí de tentar ampliar, duplicar algumas partes que não estão sendo atendidos. Os contratos, grande parte deles não estão sendo levados ao pé da letra. Então, há essa briga aí, inclusive, do governo federal para tentar com que essas empresas elas atendam o que está no contrato. Inclusive, tem concessionária que está tentando devolver a concessão e o governo não está querendo aceitar, então está uma briga aí para poder verificar como é que vai ficar a situação das concessionárias. Vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho sobre a posição geográfica das estradas, tá? Só para a gente falar a questão dos códigos, vou deixar essa apresentação, mas isso aqui é só uma introdução. Depois a gente vai ter uma para poder classificar estrada por estrada. Aí o primeiro seriam as rodovias radiais, as rodovias longitudinais. Então tem os números, a numeração, para a gente poder estar lançando aqui na hora de gerar, por exemplo, a BR-040, por que tem o 0? Então, é porque é uma rodovia radial. Tá? Então tem os tipos de classificação. Eu tenho uma tabelinha aqui onde eu mostro algumas estradas aqui. E qual que seriam as rodovias radiais, rodovias transversais, diagonais, nordeste, rodovias de ligação. Então, essas são as classificações das nossas estradas aí, tá? Não vou entrar em detalhe neste momento, não. Na próxima aula eu vou estar apresentando uma tabelinha maior com todas elas aí. Mas é a questão do código 0, então BR-040 e tudo mais é porque é uma rodovia radial. E já o código 1 já a gente tem aqui a 101 que liga, quase que a parte do oceano todo do Brasil, por isso que ela inicia no 1, que ela é uma rodovia longitudinal, ok? Aí a gente tem a questão das transversais e a gente tem, deixa eu tirar aqui. A gente tem as diagonais. A gente tem a questão da classificação funcional das rodovias, então a gente tem o sistema arterial, que são rodovias cuja função é propiciar a mobilidade, o fluxo. A gente tem o sistema coletor. Oi? Aqui é o Douglas. É só uma dúvida quanto ao nome das rodovias. Aquela nome é só para rodovia federal, a questão de transversal, longitudinal, ou também vale para as rodovias estaduais? A regra é a mesma, vai ser, depende aí por exemplo, Brasília, referência, por exemplo, e as regras são as mesmas para as classificações dos estados. Então, inclusive município também, apesar que as rodovias municipais normalmente têm nomes até de pessoas, a gente coloca como via pública, dependendo, não tem aquela classificação, avenida e tudo mais, mas assim, a classificação das rodovias, isso aqui não é regra só para a parte de federal não, tá? Aí depois eu vou tentar trazer, eu vou ver se eu consigo pegar aqui mais informações só do estado de Minas Gerais, as rodovias municipais, só para a gente poder localizar. Tem um desenho delas aqui, mas a classificação ela é a mesma, tá? Então a questão da longitudinal, radial, essa numeração aqui, ó, padronizada, tá? Ela funciona para rodovia, não só a BR, mas como MG e por aí vai, tá? Então a ideia é a mesma. Ok, Douglas? Ok, obrigado.
De nada. Aí na aula da semana que vem vou tentar colocar um mapa de Minas aqui com todas as rodovias, pelo menos, todas não, né? Mas com as mais importantes aí para a gente poder fazer uma discussão aí para ver se realmente está batendo. A gente tem a questão do sistema arterial, as rodovias cuja função principal é propiciar mobilidade. Então a gente tem um sistema coletor, né, misto de funções, e a gente tem o sistema local, que normalmente ele só vai dar a oportunidade de acesso para abastecer o coletor e arterial. Aí a gente tem a questão de classificação conceitual, funcional de rodovias. O conceito de extensão de viagens longas, por exemplo, elas são associadas a níveis crescentes de mobilidade e a menores possibilidades de acesso. Demanda de rodovias do sistema arterial que oferecem ganho de mobilidade. A maioria das viagens curtas demanda rodovias do sistema local, de baixa mobilidade. Então, na hora de classificar, vai ficar: essa rodovia aqui, ela faz o quê? Ela leva um bairro, né, uma cidade até a outra. Então, ela é mais local ali, baixa mobilidade. Então, essas são as classificações na hora de definir ali o fluxo, e inclusive verificar qual que vai ser o projeto. Vou desenvolver um projeto novo, eu tenho que fazer todo um estudo de fluxo para poder entender quantas pessoas que vão da cidade X para Y. Então, isso vai aumentar, obviamente, quando eu criar a rodovia. Então, eu já tenho que fazer o projeto baseado nesse fluxo aí entre os municípios. Se for um loteamento novo, então, eu tenho que estar pensando nisso também. Dependendo, eu estou em um loteamento onde acontece muito isso. A pessoa tem um loteamento, uma área de expansão urbana na cidade, e o plano diretor da cidade, ela obriga que o empreendedor faça realmente vias mais largas, porque depois desse bairro vai ter outros bairros que vão vir. Então você tem que pensar lá na frente. A local de hoje, ela pode lá na frente ela virar um sistema arterial, né, com maior capacidade de veículo, porque ela pode estar abastecendo outros bairros. Então isso tem que ser pensado, por exemplo, no crescimento de uma cidade. Não significa que isso aqui está totalmente fechado, tá, pessoal? O sistema local ali, na hora de fazer um planejamento urbano, uma aprovação do loteamento, eu tenho que tomar certo cuidado, porque talvez o sistema local de hoje, essa rua, ela pode dar acesso a outros bairros que possam vir a surgir. Então, por isso que é importantíssimo o plano diretor do município, o plano de viário do município, onde ele define essas situações para que o município depois não tenha aquela situação. Tem que ir para um bairro X, eu vou ter que passar num bairro onde eu não tenho uma via, né, com dimensões consideráveis. Então, isso vai gerando um problema de fluxo no próprio município. Então, o município tem que planejar muito bem na hora de fazer, né, os novos empreendimentos. Dependendo, um empreendimento mal feito, você, né, prejudica todo o crescimento da sociedade. Aí aqui tem uma tabelinha, né, dos sistemas funcionais, tá? Não vou falar a tabelinha, depois vocês podem dar uma lida lá. Depois a gente entra em maiores detalhes aqui, se for necessário. A gente tem a questão dos níveis de serviço, que é um outro tipo, que é uma classificação também que a gente coloca na hora de projetar a nossa estrada. Então a gente tem o nível A, onde tem um escoamento livre, né, acompanhada por baixos volumes e altas velocidades. A densidade do tráfego ela é baixa, com velocidade controlada por motorista dentro dos limites de velocidade e condições físicas na via. Então não há ali as restrições devido à presença de outros veículos. Eu não vou ter, por exemplo, por isso que o DR, as concessionárias, os órgãos públicos, eles não pode, por exemplo, ter trevo todas as vezes, que isso vai prejudicando, dependendo da classificação daquela sua rodovia. Então, se você tiver uma rodovia onde começa a ter trevo demais, você vai prejudicar todo o fluxo. Então, dependendo da aprovação do DR, do DENIT, em alguns casos, ele restringe muito. Não, você não pode criar aqui porque a 1 quilômetro de distância já vai ter um trevo. Então, quem mora nessa região, ele vai ter que ir lá e voltar. Ele não pode fazer um trevo a cada 500 metros. Imagina você numa rodovia onde a cada 500 metros você tem um trevo ali e tudo mais. Além de aumentar o risco, né, a segurança das pessoas, você vai reduzir a velocidade, tem que reduzir a velocidade que foi calculada para aquela estrada. Então, a gente tem um nível de fluxo B,
É um fluxo também estável, com velocidade de operação a serem restringidas pelas condições de tráfego, né? E os motoristas possuem razoável liberdade na escolha da velocidade e ainda tem condições de ultrapassagem, então ainda é uma situação bem considerável. A gente tem o fluxo C, ainda estável, porém as velocidades das ultrapassagens já são controladas por alto volume de tráfego. Tem muito veículo, então você não vai permitir ali aquelas faixas de ultrapassagem. Portanto, muitos dos motoristas não têm a liberdade de escolher a faixa e a velocidade. A gente tem a questão do nível D, que é próximo à zona de fluxo instável, né, com velocidade de operação toleráveis, mas consideravelmente afetada pelas condições de operação. Volume e as restrições temporárias podem causar quedas na velocidade de operação. Aí já estou chegando mais próximo, aí, dependendo de uma área urbana e tudo mais, onde eu vou ter mais trechos, então a velocidade ela vai ser reduzida e por aí vai. O nível E, que é denominado nível de capacidade, a via trabalha a plena carga e o fluxo é instável, sem condições de ultrapassagem pelo tipo de definição. Nível F define o escoamento forçado com velocidades baixas e com volume abaixo da capacidade da via. Formam-se extensas filas, né, que possibilitam a manobra. Em situações extremas, a velocidade de fluxo pode reduzir a zero. Então, tem os níveis de serviço que são verificados aí. Depois a gente vai fazer um compilado aí, quanto que vai aplicar esses níveis, quanto que vai aplicar o tipo de pista, tá? Elementos geométricos decompostos. A gente tem um projeto em planta, né? São dimensionados aí elementos geométricos de rodovias projetados no plano horizontal. Então, o projeto em planta tem a planta baixa e é exatamente o traçado que eu vou estar definindo. Então, o projeto geométrico ele consiste em determinar parâmetros, técnicas e geométricos de uma estrada, tanto altimétricos como planimétricos, de modo a tornar seguro e confortável o tráfego. A gente chegou até a comentar essa definição anteriormente. Então, a gente vai ter o projeto em perfil, igual eu mostrei para vocês na aula, né, de ontem, né, com o dimensionamento dos elementos da rodovia no plano vertical. Então, eu vou ter o perfil da minha estrada, está ali a topografia assim, tá? E, por exemplo, o meu perfil da estrada fazendo assim. Então, o objetivo principal é definir a geometria da linha que corresponde ao eixo da rodovia. Então, é o eixo da rodovia que eu estou representando. E a gente chama isso de grade, tá? Que é uma sigla em inglês. Grade, então, é onde é a minha cota de projeto, né? A minha linha de projeto da minha estrada. A gente tem a questão dos elementos de seção transversal. Aí eu já vou estar, tipo, o meu perfil vai estar assim, a minha seção transversal vai estar assim, exatamente representando ali componente por componente, tá? Que são perpendiculares ao eixo da rodovia. São aqueles cortes que eu vou fazer, representando, pode ser a cada 20 metros, por exemplo. A gente falou que o estaqueamento de uma estrada normalmente é de 20 metros. Então, a cada 20 metros eu vou ter um perfil ali relacionado ao perfil da seção transversal, tá? A gente vai ter os fatores que influenciam na escolha do traçado. Eu cheguei a comentar isso aí com vocês já. A gente tem que ver a topografia, a geologia, meio ambiente e a questão de desapropriações. A gente tem a questão do estudo e traçado de uma estrada. A gente tem a situação do terreno plano. Pela classificação, tá, pessoal? O plano, ele é de 0 a 8% de declividade, tá? Que é o conceito usual aí. O terreno ondulado, de 8 a 20% de declividade. E o montanhoso aí já é 20% de declividade. Então, ou seja, região metropolitana de Belo Horizonte é totalmente montanhoso, né? Isso aí, não precisava ler isso aqui para vocês conseguirem identificar. A gente tem realmente declividades aí consideráveis por causa da questão, né, montanhosa aí da nossa região metropolitana. Então, são essas as nossas classificações aqui, né? Tem aqui a parte onde eu coloquei o significado e com relação à porcentagem vocês conseguem captar bem aí essas condições. Então, tem a questão das condições geológicas e geotécnicas, né, que vão levar em consideração as obras de estabilização de corte de aterro, por isso que é fundamental eu ter esse estudo. A hidrologia, igual eu cheguei a comentar, então um traçado ruim acarreta a necessidade de obra de arte, e obras de drenagem é um custo elevado, por isso que eu tenho que verificar.
Inclusive, na hora de escolher onde que ele vai passar, faz de conta que eu tenho que passar por um córrego, tem um rio, não tem como, eu tenho que atravessar esse rio. Eu vou escolher o local onde ele tem talvez um estreitamento, que a obra vai ser menor, a minha ponte vai ser menor do que o ideal, mas menor do que em outros pontos, então vai ter um custo inferior. E aí eu tenho que verificar a hidrologia para ver qual que é o nível máximo do meu rio, né, para poder verificar se essa ponte realmente ela não pode ser levada por uma chuva muito forte. A existência de benfeitorias, aquilo que eu falei, né, tem que escolher os terrenos, a questão da desapropriação e questão do ecossistema também, dependendo, eu tenho uma área de mata e eu vou isolar essa mata, né, a gente tem que levar em consideração os locais. Principalmente se for fazer uma estrada, né, se tiver uma região de mata, tentar pensar na questão dos bichos, né, deles tentarem atravessar a estrada, né, animais silvestres e acontecer muito atropelamento e tudo mais. Então, dependendo, tentar fazer de alguma forma, onde um túnel por baixo, para os animais passarem, ou se tiver um local, por exemplo, com alguns tipos de animais, colocar alguns tipos de como se fosse umas linhas, né, uma estrutura em cima para os animais conseguirem passar. Então, para facilitar, obviamente, essa ligação, né, a gente não pode simplesmente cortar o ecossistema ali no meio e os animais continuando passando ali, né, tendo risco, né, de acidente com os animais e também com as pessoas que estão nos veículos. A gente tem a questão do anteprojeto, então, onde eu tenho que primeiro escolher o traçado de uma estrada. Esse traçado ele é preliminar, ele é feito aí normalmente por uma topografia com escala, né, inferior, né? Simplesmente tem um levantamento e análise da região necessárias e definição de possíveis locais. São possíveis locais, o traçado ele é básico, tá? Anteprojeto. Então são detectados os principais obstáculos topográficos, geológicos. Normalmente a gente faz isso aqui por SIG, tá? Sistema de Informação Geográfica. Eu vou fazer uma álgebra de mapas e com isso eu vou dando os pesos para tentar passar ali a minha estrada no local onde eu não tenho, onde eu tenho menor inclinação, onde eu tenho melhor geologia e por aí vai. Então normalmente isso aqui vai ser feito por um sistema de informação geográfica, um geoprocessamento ali de uma imagem de satélite, de uma curva de nível, de uma linha de córrego, de drenagem, por aí vai, tá? Então, nessa etapa, a gente deve estabelecer uma diretriz geral, uma reta que liga os pontos extremos do traçado, escolhido geralmente em função desse planejamento. Dá um enter aqui. Então, a gente tem a questão, elementos necessários dessa fase de reconhecimento, a classificação orográfica da região, se ela é plana, ondulada ou montanhosa, o uso do solo, ocupações urbanas, instalações, áreas de reserva, né, verificar. Já vi o pessoal tentar fazer estrada e não consultar, por exemplo, algum órgão ambiental, então é fundamental você verificar isso antes, no pré-projeto, né, no projeto anteprojeto. Acidentes geográficos, rios, lagoas, quedas d'água, tudo tem que ser verificado. Tipo de solo, ocorrência de materiais e cobertura vegetal também é fundamental na hora de escolher um tipo de traçado, tá? Os pontos são obrigados de condição, onde, né, existência de cidades, então tem que ligar, por exemplo, uma cidade a outra, mas eu tenho que aproveitar e passar numa terceira cidade. Então são pontos, né, obrigatórios, e esses pontos aí, depois o restante que eu consigo estar trabalhando, tá? Pontos obrigados de passagem, que são, né, os mais favoráveis, definidos pela existência de obstáculos entre os extremos. Então tá aqui os pontos obrigados, né, um exemplo aqui. Normalmente a gente vai passar a estrada, por exemplo, o ideal é que ela passe, né, onde eu tenho uma área mais plana, que eu tenho um morro, né, uma montanha ou um morro, e eu vou passar exatamente aqui onde eu vou ter uma declividade inferior, um corte de volume, né, aterro inferior e tudo mais. Então normalmente a gente não tenta vencer, né, um tipo ali de montanha, a gente vai tentar passar do lado dela. E aqui a questão da ligação, quando eu, por exemplo, estou fazendo a ligação entre duas cidades, eu tenho que passar por um rio. Então esse rio, eu vou tentar achar, por exemplo, onde ele tem, por exemplo, estreitamento, aonde a minha ponte aqui ela vai ser inferior, dependendo, ela vai ser até mais alta, mas ela vai ser
uma estrutura bem menor do que dependendo se eu tivesse que desenvolver ela aqui. Então tem que fazer todo esse estudo, saber qual que é o volume, qual que é a largura desse rio, qual que é a altura que ele consegue chegar na época de cheias. Por isso que eu tenho que ter o estudo, né, o pluviométrico bem definido, estudo hidrológico dessa região, para que isso aqui não possa gerar nenhum tipo de problema aqui de inundação do meu local, tá? E com isso, né, eu vou definindo ali os meus traçados para depois eu ir lá e fazer realmente, né, os estudos mais avançados da minha estrada. Então, os passos são a localização desses pontos, do ponto inicial e final da estrada, indicação de pontos obrigatórios, onde que tem que passar de qualquer forma, as retas que ligam esses pontos obrigatórios, fazer uma diretriz geral, que é a reta que liga os pontos extremos da estrada, que seria a menor distância, né? E depois a diretriz parcial, onde uma das retas que liga esses pontos obrigatórios intermediários, cada uma dessas retas, tá? Do estudo dessas diretrizes parciais, resulta a escolha das diretrizes que fornecerão o traçado final da estrada. Então, eu tenho, né? Então, tem que chegar no ponto A, no ponto B. Eu vou traçar algumas opções aqui, pontos obrigatórios. Aqui foi como se fosse um ponto obrigatório. Então, eu vou ter uma pré-análise aqui para depois fazer os estudos mais avançados. Então, normalmente esse levantamento ele é um levantamento aí com a parte de uma topografia, mas vamos dizer assim, fotografias aéreas, por exemplo. Então, esse vai indicar, por exemplo, essa faixa, então variando de 200 a 2.000 metros, onde possa abranger. Então, eu tenho lá uma bacia toda, eu vou reduzir ela uma faixa, tá? Então, essa faixa aí ela vai estar variando de 200 a 2.000 metros. Então, em vez de eu trabalhar com a área toda, eu vou estar trabalhando apenas com uma tripa daquela área. Então, a coleta dessa região, vou fazer estudos, verificar quais órgãos que tem esses mapeamentos, dependendo, nem preciso fazer o mapeamento, talvez a CEMIG ou algum outro tipo de órgão público aí tem algum tipo de mapeamento dessa região, e aí eu vou fazendo esses levantamentos, né, dessa região para conseguir coletar esses dados preliminares. Posso ter as fotografias aéreas ou cartas para poder fazer meu SIG, né, igual eu falei para vocês. Reconhecimento fotográfico, então pode ser aí por essas fotos aéreas. Antigamente era por voo, hoje em dia a gente consegue fazer por drone, por exemplo, tá? Reconhecimento terrestre, né, utilização de topografia convencional e também reconhecimento por cartas. Então tá aqui as escalas, então não preciso ter aquela precisão de 10, 15, 5 centímetros, é apenas um reconhecimento inicial. Por causa do tempo, né, do custo. Imagine fazer uma topografia convencional de uma área, é muito caro. Eu vou lá com o voo, faço numa escala, né, razoável, só para poder fazer o meu primeiro projeto. E vai ter então uma menor precisão, mas o sensoriamento remoto e o SIG vai me dar essa melhor área para depois poder estar calculando. Então tá aqui as opções, por exemplo, eu quero chegar desse cara para esse, e aqui tá algumas referências aqui que foram geradas pelo SIG. A questão da rampa, largura, diretriz e tudo mais, para poder a gente estar definindo e escolhendo aí qual que é o melhor traçado. Então, a poligonal será a linha de apoio para os demais serviços topográficos. Então, eu defini essa linha e com isso eu vou lá e faço o levantamento com precisão. De colher elementos que possibilitem a representação do relevo ao longo da faixa. A poligonal de exploração deverá ser feita com base em medidas lineares, né, azimuth, deflexões e tudo mais, e cada trecho a ser levantado deve ser suas extremidades localizadas em pontos obrigatórios de passagem, para garantir esse eixo de exploração e atender mais pessoas, né, de forma, né, possível. Então está aqui o exemplo, né, de algumas estradas, de onde definir. Por exemplo, aqui tem uma estrada em curva de nível, né, onde a inclinação é a mesma, então estou andando aqui não vou ter uma movimentação de terra, estou andando igual a gente costuma brincar, né, igual o burro, né, que a gente coloca, ele vai andar em curva de nível ali. Então a gente coloca essa situação aí na hora de esboçar uma estrada, tá? Beleza, pessoal? Então foi um pouquinho de informação hoje, lembrando que,
né, a aula de ontem e de hoje foi mais realmente uma introdução, apresentar tudo para vocês, né, pelo menos grande parte, para vocês já irem familiarizando com alguns conceitos. Tem coisa aqui que eu falei rápido, mas que a gente vai falar passo a passo. Tô com 2 vídeos, eu quero que vocês assistam eles esse final de semana ou agora, se tiverem um tempinho. Muito interessantes, eu vou compartilhar ele com vocês aqui aqui no chat. Vou colocar aqui para vocês agora e vou colocar lá no grupo nosso, tá? Eles contam esses dois estão falando aí, esses 2 vídeos são das estradas mais malucas, vamos dizer assim, que a gente poderia imaginar. Então vai mostrar realmente traçados muito interessantes aí para vocês já abrirem a cabeça aí com relação à parte de estrada. Então, aconselho vocês darem um anel, acho que é 10 minutos um vídeo, deve ser mais ou menos em média 10 minutos cada um dos vídeos. Então, aconselho vocês estarem aí assistindo, para um tempinho aí, uns 20 minutos, 30 minutos. Não é uma coisa muito técnica, é um vídeo feito para a comunidade, né? Não é feito para engenheiro exatamente, então é uma coisa interessante, porque vocês vão realmente ficar encantados com algumas estradas feitas aí pelo mundo afora, tá ok? Então, no mais aí, se tiveram alguma dúvida, foi muito rápido, como é que tá aí, pessoal? Sexta-feira também, né? Com situação de todo mundo sem combustível ainda, né? Mas a gente vai se adaptando. Como é que tá aí? Foi alguma dúvida, pessoal, com relação ao conteúdo, com relação à aula de hoje? Doideira demais? Até então, tranquilo. Muita informação, professor. Ah, sim. Não, com certeza mas não preocupa não. O Paulo Ricardo tá falando aqui, vou poder conversar com ele já. Dá uma olhada nessa parte aí que realmente você já vai se interagindo. Assistam os vídeos, tá? Esses vídeos são sensacionais. Coisa feita pra gente mesmo. Assistam os 2 vídeos aí quando der um tempinho. E aí, na semana que vem, a gente já vai com calma, com carinho aí, para traçar de cada parágrafo, cada tópico deles aí, para a gente começar depois, daqui 1, 2 meses, quem sabe, a gente já não começa a fazer projeto aí, começar a projetar umas estradinhas aí, para a gente poder já sentindo realmente como que funciona a coisa, tá ok? No mais, pessoal, se tiver algum questionamento, alguma coisa, estou à disposição. Acho que alguém ia falar alguma coisa aí. Não? Professor, Diga. A NTT que você falou, ela disponibiliza as estradas em arquivos assim, tipo Shape, KMZ, essas coisas? Ou é só IBGE mesmo? Tem, olha, a gente tem. Deixa eu voltar aqui que eu saí da tela. Fui baixar a lista de presença, ela deu errado aqui. Só baixar a lista de chamada aqui, peraí, só um minutinho. Tenho vários sites que disponibilizam esses eixos viários. Só que na maioria das vezes, pessoal, são vetorizações, tá? Não tem muita qualidade cartográfica, não. Principalmente as estradas muito antigas, é uma linha. Então, assim, tem aquela linha sem precisão, foi feito. A maioria das nossas estradas, elas foram feitas, né? A vetorização delas foi feita nas cartas da CEMIG, de 1969. Então, assim, até tem os dados de rodovias do país como um todo aqui, mas, assim, ela não tem realmente a confiabilidade, aquelas curvas, todas as direções ali, eles são bem aproximados exatamente porque grande parte foi vetorizado, né, de cartas cuja escala era um para 25 mil, um para 50 mil. Então, a gente não tem pelo menos, né, a gente não tem esse SIG assim tão fácil
com escala local, não. Tá? As que eu tenho aqui estão na escala 1 para 50 mil, por exemplo, quando a gente envolve muitas regiões aí, o Brasil como um todo, a gente vai vir aí com escalas bem mais ou menos. Depois eu posso compartilhar com vocês aí os arquivos, os sites que tem as estradas, as rodovias, e tem fontes, né? Dependendo, pode ser que no estado, no município tenha uma estrada ali com uma escala um pouquinho melhor, mas na maioria das vezes, de forma geral, aí a gente não tem esse mapeamento com escala muito boa, não, tá? Beleza?